A indústria dos games está mudando e rápido. Se antes o desafio era criar fases bem planejadas, hoje o objetivo é outro: construir mundos inteiros cheios de vida, possibilidades e caminhos não lineares. Mas essa tendência não surgiu do nada, ela foi moldada por décadas de experimentação, sucessos estrondosos e jogos revolucionários e também alguns fracassos. Neste vídeo a gente vai explorar essa transformação de quando os mundos abertos eram raridade até virarem o novo padrão de como jogamos hoje. Porque entender o presente dos games é impossível sem olhar para o mapa do passado. Então bora começar essa jornada. Fala galera, bem-vindos ao Game Replay News. Hoje a gente vai mergulhar numa tendência que tomou conta da indústria dos games como um tsunami: os jogos de mundo aberto. De Zelda a GTA, de Skyrim a Elden Ring, parece que todo estúdio quer fazer o seu próprio mundo vasto, cheio de segredos, missões secundárias e sim, torres para escalar. Mas por que isso aconteceu? Como os mundos abertos passaram de exceção à regra? E mais, será que isso é mesmo uma evolução ou estamos ficando presos em uma fórmula repetitiva com um mapa gigantesco e 500 ícones? Então senta aí, pega teu controle imaginário e bora explorar esse mapa da história dos jogos de mundo aberto. Capítulo 1: As origens do mundo aberto. Antes de tudo ser open world, já existiam jogos tentando oferecer liberdade ao jogador. Lá nos anos 80 e 90, clássicos como Elite 1984, um jogo de nave espacial com exploração e comércio. The Legend of Zelda 1986, já deixava você vagar sem dizer exatamente para onde ir. Ultima e Elder Scrolls Arena 1994. Davam mapas enormes e liberdade para errar, explorar e morrer. Esses jogos ainda eram nichados, mas já plantavam a semente da exploração sem amarras. Capítulo 2: GTA 3 e a Revolução. 2001, GTA 3. Esse foi o momento em que o mundo aberto virou mainstream. Pela primeira vez um mundo 3D inteiro estava ali na tua frente para você roubar carros, fugir da polícia, ignorar a missão principal e só causar o caos. Isso mudou tudo. Os jogadores amaram, a crítica aplaudiu, as vendas explodiram e a indústria aprendeu uma coisa: dar liberdade vende. Capítulo 3: A Era dos Mapas Gigantes. Depois disso virou febre. Assassin's Creed trouxe mapas históricos gigantes, Far Cry colocou torres, acampamentos e crafting. Skyrim 2011 virou referência de exploração imersiva e liberdade total, e até jogos lineares como Metal Gear e Final Fantasy migraram para o modelo de mundo aberto. Os mapas ficaram maiores, as promessas também, mas com isso veio um novo problema: quantidade nem sempre significa qualidade. Capítulo 4: Cansamos de mapa com ícones, a fórmula começou a saturar. Suba a torre, liberte a região, colete 10 itens, faça side quest de NPC aleatório, Horizon, Dying Light, Ghost Recon, Watch Dogs. Muitos começaram a aparecer versões recicladas uns dos outros. Será que a mágica do mundo aberto virou checklist? Jogadores começaram a criticar a fadiga do conteúdo. Muito para fazer, mas pouco que realmente importava. E capítulo 5: Uma nova geração de mundos abertos. Mas calma, nem tudo são torres e cópias. Alguns jogos mostraram como inovar dentro do mundo aberto. Breath of the Wild de 2017. Jogabilidade emergente onde o sistema reage a você de forma orgânica. Elden Ring de 2022, mundo aberto sem minimapa, sem torre, sem segurar a mão do jogador. Baldur's Gate 3, escolhas narrativas com consequências reais em um mundo totalmente reativo. Esses jogos quebraram a fórmula e mostraram que mundo aberto pode ser revolucionário de novo, se bem feito.
Então, por que o mundo aberto virou regra? Porque a liberdade encanta. Porque todo gamer quer sentir que pode trilhar seu próprio caminho. Mas a chave para o futuro não é só fazer mapas maiores, e sim mais significativos, com decisões reais, com descoberta genuína, com histórias que nascem da exploração e não de seguir uma flecha no minimapa. Mundo aberto bom é aquele que não te prende, nem entedia. E aí, qual o seu jogo de mundo aberto favorito? Já sentiu aquela sensação de liberdade total, de se perder no mapa e esquecer da missão principal? Comenta aí embaixo, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sino para não perder os próximos vídeos. Eu sou o Sony e esse foi o Game Replay News. Valeu por assistir e até a próxima exploração.